Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Por que você não toma o seu assento e abre a sua Bíblia nova na tarde desse dia, né? Que bom. Hoje todo mundo tem Bíblia. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 24. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade maravilhosa que Ele nos dá nessa manhã de, em primeiro lugar, vir à sua casa adorar o seu santo nome. Deus é bom, irmãos. Deus é muito bom. Foi Ele quem abriu uma porta para que a gente tivesse vida eterna. Se Jesus não tivesse feito alguma coisa por nós, nós jamais poderíamos estar aqui felizes no dia de hoje. Foi Jesus quem fez isso. Eu sou muito grato ao meu Deus por essa realidade. Isso não é coisa da minha cabeça, isso é verdade. Não é porque eu acredito nisso, isso é verdade. A tumba está vazia, Jesus ressuscitou, a vida eterna. Também sou grato a Deus pela vida do meu pastor, que esse ano tem nos abençoado, nos dando oportunidade para crescer na obra de Deus e fazer alguma coisa para Deus. Os irmãos me conhecem já, eu sou menino da casa, sou o moço do som. A nossa caneca é pequena, mas a nossa vontade de fazer uma coisa para Deus é muito grande, né? E o nosso pastor tem investido nessa nossa vida, na vida dos meus companheiros também, jovens como eu, e tem nos dado oportunidade para trabalhar na casa de Deus, e nós somos gratos por isso. Se nós não fôssemos gratos por isso, nós não estaríamos agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá, né, de estar na sua casa. A mensagem que eu tenho nessa manhã, irmãos, é alguma coisa bem simples, e eu prometo para você que nós vamos ser bem rápidos. Mas eu preciso muito que nos próximos minutos que nós vamos passar aqui, você preste bastante atenção naquilo que o Espírito Santo de Deus quer lhe falar. Isso pode mudar a sua vida, para sempre. Talvez é a primeira vez que você entrou numa igreja evangélica, a primeira vez que você está sentado num banco de igreja, ou você já veio muitas das vezes aqui, talvez você já veio várias vezes, mas você ainda não sentiu que você teve um encontro com Deus. Preste atenção. Talvez alguma coisa que Deus vai falar aqui, agora, nesse período, pode mudar a sua vida para sempre. Você crê nisso? Eu também. Glória a Jesus. Capítulo 24, versículo de número 35. Diz assim a santa palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo dizendo: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Glória a Jesus. O Evangelho de Mateus, irmãos, é um evangelho destinado aos judeus, se eu não me engano, né? Ele foi destinado ao público judaico, judaizante, para que eles compreendessem a ordem das coisas que aconteceu no ministério do Senhor Jesus Cristo, na apresentação do Evangelho de Deus que foi dado a ele aqui na terra. Por volta do capítulo 24 mesmo, o Mateus começa a explicar aquilo que Jesus tinha dito a respeito do fim dos tempos. Jesus começa a fazer uma série de profecias a respeito dos últimos dias. Ele começa a falar sobre sinais no céu, sobre sinais na terra, sobre nós observarmos a videira, sobre nós observarmos a Israel, colocarmos os nossos olhos sobre essas coisas. Na Semana da Bíblia, onde nós comemoramos hoje o Dia da Bíblia, é muito importante nós pensarmos a respeito disso, porque essas palavras do Senhor Jesus Cristo foram registradas na Bíblia. E tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, tudo aquilo que foi dito a respeito do Senhor Jesus Cristo, se passou exatamente conforme as Escrituras tinham dito que iria se passar. Inclusive, essas próprias profecias sobre sinais a respeito no céu e na terra, os irmãos têm visto como o ano de 2017 foi um ano repleto de sinais. Nós temos visto muitas coisas acontecendo que o Senhor Jesus Cristo predisse. Ainda mais essa semana, como todo o mundo evangélico, né, está animado porque o nosso presidente Donald Trump, ele declarou Jerusalém a capital de Israel. Isso é um sinal muito importante dentro da escatologia. E nós percebemos todas essas coisas e a conclusão que a minha alma chegou, enquanto eu pensava nesse culto, é o seguinte, e aqui que a minha mensagem vai ficar em torno dessa frase, eu quero que a minha mensagem esteja alicerçada. Jesus, digno de confiança. Jesus é uma pessoa digna de confiança. Tudo que Jesus disse, tudo que Jesus falou, tudo que Jesus quis dizer com aquilo que ele falou, aconteceu exatamente como ele disse que iria acontecer. Como é difícil nos dias de hoje nós falarmos a respeito de confiança. Talvez seja só eu, ou talvez mais alguém junto comigo aqui, que tenha coragem de dizer,
Mas eu mesmo já atraí a confiança das pessoas de diversas formas. Às vezes as pessoas confiaram em mim para fazer um trabalho. E o trabalho não saiu como ela confiou que o trabalho sairia. Às vezes a pessoa confiou a mim em alguma coisa para que eu cuidasse. Quando ela chegou para receber aquilo que era para mim cuidar, eu não cuidei da forma como a pessoa imaginou que eu iria cuidar. Nós confiamos e nós traímos a confiança e somos traídos na nossa confiança tantas vezes. Pelas mais diversas vezes, pelos mais motivos diferentes, nós somos traídos na nossa confiança. Mas Jesus, irmãos, nunca trai a confiança de ninguém. Jesus é uma pessoa, irmãos, incapaz de trair a nossa confiança. Nessa manhã, nessa rápida meditação, eu gostaria de apresentar 4 aspectos do porquê Jesus é digno de confiança. Ele é um advogado digno de confiança. Nesse país, nós sabemos como nós precisamos de advogado, não é verdade? Como nós sofremos aqui nessa terra por conta do advogado, do tal do advogado. O advogado precisa de mandar papel no dia que vence o prazo da imigração. Nós precisamos dos advogados para entrar com os mais diferentes processos, por conta, às vezes, até mesmo de questões financeiras, ou para fechar uma casa, para fechar um projeto, para abrir alguma coisa. Nós vamos lá e vemos alguém que tem um parecer legal sobre aquilo. Como nós precisamos dos advogados. E tantas vezes nós depositamos a nossa confiança em cima de um profissional, e esse profissional nos trai a confiança. Algumas vezes isso é feito de maneira deliberada. E tem gente muito triste aqui nesse país porque foi deliberadamente enganado por um advogado. Mas às vezes é a própria falta de capacidade da pessoa ou a própria circunstância da vida de ela conseguir fazer com que todas as coisas encaixem da maneira que você vença aquela causa. Eu fiquei pensando nisso e pensei um pouquinho no coração do advogado, né? Eu tenho alguns amigos, irmãos, que são advogados, inclusive alguns pastores, alguns líderes meus são advogados. Pastor Alcir é advogado no Brasil, eu tenho outros irmãos também que nós amamos e são advogados, e pessoas que você vê que quando ele fala a respeito de você tomar conta de alguma coisa, ou quando você vai tratar a respeito de um assunto que ele é de alguma maneira legal e você precisa tomar cuidado com algum detalhe, o detalhe que ele sempre tenta tomar cuidado é que para que você não se comprometa. Olha, cuidado com o que você vai falar. Cuidado com a maneira como você vai se portar. Verifique se os documentos não apresentam você de uma maneira comprometedora. Porque se você se apresentar de uma maneira comprometedora, com certeza essa causa vai te trazer problemas. Eles vão indagar você sobre algum problema, eles vão levantar alguma coisa a respeito de você que vai fazer com que você perca a causa. Lembrando de Jesus, que é o melhor de todos os advogados, eu lembrei de quando levaram uma mulher adúltera na frente dele, para que ele fosse juiz daquela mulher. Olha, mestre, essa mulher foi pega adulterando e a lei diz que a gente tem que apedrejar. O que a gente vai fazer com ela? O senhor fala aí o que nós vamos fazer com ela. Jesus, na verdade, naquele momento, não agiu muito como um juiz, mas ele, como advogado dela, expôs a todos eles. Quando uma pessoa vai advogar, ela tenta, na sua maioria das vezes, diminuir a culpa que você está apresentando. Mas Jesus falou assim, é verdade, ela é adúltera. Você tem razão. Mas faz o seguinte, antes de vocês jogarem uma pedra nela, verifica como o coração de vocês está e como é que a vida de vocês estão. E se não tiver nenhum aqui que tenha pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo ficou feliz pela mulher, mas Jesus ali evitou que todos aqueles homens também pecassem. Ele não foi só advogado da mulher, mas ele foi advogado de todos aqueles que estavam ali. Jesus nos apresenta, irmãos, alguma coisa que nós não podemos confiar mais em ninguém. A defesa da nossa alma, a defesa da nossa vida. Só Jesus é digno de confiança. Só Ele tem todos os parâmetros, só Ele conhece todas as leis, só Ele entende de todos os detalhes. E quando Ele nos expõe alguma coisa, é porque através daquilo ali, Ele está nos dando vitória com a sua defesa absoluta. Nessa manhã, minha pergunta para você é o seguinte, qual é a sua causa? Qual é a sua causa na justiça? Qual é o seu problema que está diante de Deus? Qual o seu problema diante dos homens? Você já gastou milhares de dólares com muitos advogados, mas ainda você não apresentou ao advogado Jesus para que ele tome conta disso.
Jesus é digno de confiança. Muitos de nós temos outros problemas na vida. E Jesus também é um médico digno de confiança. Eu já vi tanta gente, irmãos, correndo para a segunda opinião, para a terceira opinião, para a quarta opinião, e isso está certo. Eu não acredito que ninguém não tem que cuidar da sua saúde, não tem que ir atrás do melhor profissional de medicina. Mas a Bíblia conta a história de uma mulher que tinha gastado todo o dinheiro atrás de um médico. Que ela já tinha tudo quanto médico que ela havia pensado, ela havia gastado todo o seu dinheiro. Mas um dia ela teve um encontro com Jesus e tocou na hora do seu vestido e a doença dela sarou. Isso é uma bênção, irmãos, porque Jesus cura as nossas doenças. Amém? Nós cremos nisso, né? Mas Ele também, irmãos, cura quando tudo parece perdido. E a passagem que o Senhor colocou no meu coração para pensar que Ele é um médico digno de confiança, foi quando, na verdade, Ele não curou ninguém. Ele estava a caminho na região de Betânia e vieram 2 homens e falaram assim para Ele, olha, Jesus, é o seguinte, aquele amigo seu que o Senhor ama, ele está doente e ele vai morrer. E o convite deles era o seguinte, dá uma passadinha lá em Betânia e resolve esse problema. Algum comentarista fala assim, talvez a expectativa de Marta e Maria era, Senhor, faz como o Senhor fez com o centurião, manda uma palavra. Faz como o Senhor fez com aquele menino que era endemoniado, o Senhor mandou uma palavra e ele também sarou em casa. Eles até olharam no relógio e perceberam que foi na mesma hora que o Senhor falou. Faz alguma coisa, mas Jesus olha para aqueles mensageiros e fala assim, olha, essa doença não é para a morte, eu vou passar lá. E ele envia os 2 de volta, a história você conhece, João capítulo 11, Lázaro morre. Desobediente Lázaro. Quantas vezes Jesus nos dá uma palavra e fala, isso não vai acontecer, mas nós fazemos com que as nossas atitudes e a vontade da nossa alma impeçam um milagre de Jesus na nossa vida. E a gente acaba morrendo na situação. Jesus falou assim, olha, não me desobedeça, Lázaro, não é para a morte. Lázaro vai lá e morre. Não era para morrer, ele falou que não era para a morte. Jesus toma ali seu entourage, todo o pessoal que estava junto com ele, e desce até a casa de Marta e Maria. E quando ele chega lá, você imagina a recepção que Jesus recebe. Olha, deu certo para todo mundo, né? Menos quem é de perto, né? Parece que quem é de perto, Jesus, nunca recebe, né? Quem é mais próximo, o Senhor cuida de todo mundo, mas dos de casa, né? A gente fica nessa situação. Ele fala assim, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus vai dando palavra de confirmação e falando para elas, olha, vai tá tudo certo. E quando ele pede para remover a pedra, eles esquecem que Jesus é o médico dos médicos, eles esquecem disso. Ele fala assim, não faz isso porque já é de 4 dias, mas quando abre a pedra e Jesus chama Lázaro para fora, ele aparece vivo mais uma vez, de novo. Qual que é o seu problema de saúde que você tem sofrido? Jesus até morto ressuscita, ele é um médico digno de confiança. Você confia nos horários dos remédios, naquilo que a segunda, terceira opinião tem dito para você a respeito dessa doença? O que foi que Jesus falou para você a respeito dessa doença? O que foi que Jesus te disse? Se ele falou que não é para a morte, sossega e descansa, porque mesmo que você estiver atrás de ou dentro de um caixão, Jesus te faz voltar à vida, porque ele é um médico digno de confiança. A medicina de Jesus funciona em todos os casos. Não há problema que Jesus não possa solucionar. Não há doença que ele não possa curar. Jesus é um médico digno de confiança. Glória a Jesus. Às vezes os nossos problemas não estão relacionados nem na saúde, nem nas questões legais da vida. Mas às vezes nós nos sentimos tão sozinhos que o que nós precisamos é de um amigo. Jesus é um amigo digno de confiança. Os evangelhos nos mostram que os discípulos tiveram ali 3 anos e meio de uma imersão na vida de Jesus muito grande. Eles passaram por momentos maravilhosos e viram coisas extraordinárias na vida de Jesus e através da vida de Jesus. Eles receberam do poder do céu, viram Deus agindo de uma maneira fantástica. Mas quando chega um certo momento, e você percebe isso muito no Evangelho de João, depois do capítulo 13, Jesus começa a falar muito a respeito da sua morte. E eles começam a ficar um pouco tristes com a situação.
fica óbvio, irmãos, que ali existe uma necessidade muito grande de que Jesus venha a intervir no coração deles para que eles confiem em Jesus. Jesus começa a falar sobre a questão do Espírito Santo que desceria sobre eles, fala para eles que eles não estariam sozinhos. E por fim, no capítulo 15, ele fala assim, olha o seguinte, deixa eu explicar para vocês como é que funciona. Não tem amor maior do que esse, de entregar a sua própria vida pelo valor dos seus amigos. Jesus fala para que a amizade que ele tinha para com eles, ela era digna de confiança, e eles podiam entender e com certeza ter a fé no seu coração, de que tudo o que aconteceria dali em diante era plano de Deus. Deus queria entrar com uma transformação no coração deles, o que faria com que eles nunca mais precisassem de ninguém. Quantos amigos, irmãos, que nós temos que o passar do tempo vai fazendo com que eles fiquem distantes? Quantas vezes nós traímos a amizade de alguém, ou somos traídos na nossa amizade? Quantas das vezes nós estamos em situações que fazem com que as palavras da nossa boca, em vez de trazerem cura para o coração, tragam mais marcas? Por quê? Porque, na verdade, nós não somos dignos de confiança, mas Jesus é. O tempo passa e você vai percebendo que o capítulo 16, capítulo 17, Jesus é julgado, crucificado. E aquela palavra que ele tinha dado até o 16, 17, a respeito das coisas que iriam acontecer, simplesmente fica em suspense, porque aquilo que eles mais tinham em Jesus desaparece. Tem muita gente que se aproxima de nós, irmãos. Na verdade, não de mim, né? Mas do irmão. Porque o irmão pode oferecer alguma coisa. Eu não posso oferecer muito pouco. Porque o irmão pode oferecer algum status. Alguém se aproxima de você porque você conhece alguém. Talvez eles estavam em volta de Jesus porque parece que Jesus ia ser o novo rei. Porque Jesus podia oferecer um lugar no novo governo de Israel. E quando Jesus aparece no final da sexta-feira, morto, sendo tirado daquela cruz, para ser colocado numa sepultura, eles falaram assim, o sonho acabou, nosso amigo não era forte. Quantos de nós nos encontramos fazendo amizade por conta de que nós precisamos nos cercar de força? Talvez seja difícil para você ou para algum de nós aqui admitir que muitas das vezes nós damos mais ouvidos a alguém que parece ter mais força para nos ajudar. Mas isso acontece. E naquele momento o sonho de alguém forte para me ajudar tinha acabado. Você já parou para pensar se Jesus chegasse naquele momento ou se você estivesse passando por isso? Quer dizer que vocês ficaram em volta de mim enquanto eu tinha alguma coisa para oferecer? Agora que eu não tenho mais nada para oferecer, vocês vão todo mundo embora? Quer dizer que vocês me cercaram de amor, de cuidado, de meu mestre, de rabi, enquanto eu fazia milagre no meio da rua, mas quando eu apareço manietado e preso, sai um por cada pedaço. O que me acompanha, quando é revelado que ele andava comigo, me nega. Pare para pensar em Pedro passando pela negação. Ele negou a Jesus porque ele parecia com Jesus. Porque ele andava como Jesus. Aí, não pode ser, não anda comigo não tenho nada a ver com ele. Imagina como você se sentiria. Mas a palavra de Deus, no capítulo 20, versículo 21, fala que Jesus apareceu no meio deles. Porque um amigo digno de confiança nunca abandona aqueles que são seus amigos. Um amigo digno de confiança, ele entende que não é o que vem de lá para cá, é o que vai daqui para lá. Um amigo digno de confiança, ele sabe que a integridade que ele tem no coração de ser seu amigo não depende da sua integridade de ser amigo dele. E ele aparece no meio dos discípulos e fala assim, olha, então vocês estão todo mundo aqui escondido, né? Cada um para um lado, não, ele não fala isso, ele fala assim, paz seja convosco. Recebeis sobre vós o Espírito Santo. Eu dou autoridade para vocês para perdoar pecados. Ele não só volta da ressurreição vitorioso, como ele compartilha daquilo que recebeu com seus discípulos e seus amigos. Jesus é um amigo digno de confiança. Você não precisa de mais ninguém que seja seu amigo, se Jesus for seu amigo.
Se você entender que Jesus é seu amigo para todas as horas, você não precisa mais de ninguém na sua vida. Jesus é um amigo digno de confiança. E eu começo a terminar nessa última parte, dizendo para você que Jesus é um Deus digno de confiança. Se todas essas coisas houvessem acontecido e aquela tumba continuasse cheia com o corpo de Jesus, a nossa história não valeria nada hoje. Só que o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Porque ele não era apenas um amigo digno de confiança, um advogado ou um médico, ele é um Deus digno de confiança. Ele é alguém que tem todo o poder nas suas mãos. Se você tem alguém que você pode confiar na sua vida, é em Jesus, porque ele é digno de confiança. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, por volta do versículo 6, ele fala assim, olha, João, faz o seguinte, escreve aí o que eu estou falando. Põe aí o que eu estou falando nesse papel, sabe por quê? Porque eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Escreve aí, João, põe aí o que eu estou falando. Porque o que eu estou falando é firme, é digno de toda aceitação e confiança. Põe aí, João. Lá para Isaías ele fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você, ó Jacó e Israel, a quem eu formei. Se você passar pela água, ela não vai fazer mal para você. Se você passar pelo rio, ele não vai submergir. Se você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Nem o calor da chama você sente. Porque eu estou com você e sou o seu Salvador. Jesus é um Deus digno de confiança. Lá no capítulo 15, se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, Abraão está oferecendo a Deus um sacrifício. E aquele sacrifício é muito especial e diferente de todos os sacrifícios que aparecem na Bíblia. Porque as reses estão cortadas pelo meio, os animais estão cortados pelo meio e colocado um em cada ponta. Ali Abraão passa o dia inteiro fazendo sacrifício a Deus e enxotando as aves que vinham do céu. E é muito bonito o que passa porque Abraão insiste no sacrifício. Só que ele dorme. Porque Abraão não era digno de confiança. Por mais que ele tivesse fé no seu coração, Abraão ainda era homem, e ele falhava. Mas então, na hora que ele acorda, ele vê uma bola de fogo descendo do céu, e a bola de fogo passa no meio daqueles animais abertos. E aquilo é muito importante porque, na cultura antiga, aquilo significava o seguinte, quando os animais eram abertos no meio, era uma espécie de contrato que se fazia. Por exemplo, se eu e você fôssemos fazer um negócio, e se você não fizesse a sua parte do negócio, eu seria muito prejudicado, ou se eu não fizesse a minha parte do negócio, você seria muito prejudicado, nós fazíamos um contrato assim com testemunhas. O contrato era os animais abertos e as duas partes do contrato passavam no meio dos animais, dizendo que se eu não cumprir a minha parte no contrato, o que aconteceu com os animais, aconteça comigo. Era o último recurso de alguém na hora de um contrato com risco. Era a última segurança, o mais alto insurance, de que aquilo que foi tratado aconteceria. E quando Abraão acorda, desce uma bola de fogo descendo do céu, e Gênesis deixa bem claro que aquilo era o Senhor Deus descendo, e a bola de fogo passa no meio dos animais. E aí Deus passou no meio dos animais falando assim, Abraão, se eu não cumprir aquilo que eu prometi para que vai acontecer com você, que o que aconteceu com os animais sacrificados aconteça comigo. Eu estou me colocando como penhor daquilo que eu estou prometendo para você. Lá em Hebreus, o escritor aos Hebreus explica muito bem isso. Fala que quando Deus fez promessa a Abraão, procurou por alguém a quem jurar. Não encontrando, jurou por si mesmo que faria beneficência a Abraão. Abraão falha, e é claro que Deus teria prejuízo por causa da falha de Abraão. Mas lembre-se que Deus se colocou como único no meio deles que receberia o prejuízo. A cruz do Calvário é o prejuízo da promessa que Deus nos fez para garantir a nossa vida nele. Deus é digno de confiança. Você precisa crer nessa manhã, de toda a força da sua alma, que quando você sair por essas portas, qualquer problema que você tenha, Jesus é alguém da extrema confiança, onde você pode entregar o seu problema a Ele. Nesses poucos minutos eu gostaria de fazer uma oração por vocês. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã com muitas dúvidas com quem confiar. E eu sei que eu estou falando especificamente com alguém. Você faz pouco tempo que chegou a esse país. E você está cheio de dedos. Em quem eu confio? Em quem eu coloco a minha confiança? Eu ouço esse irmão que me ofereceu alguma coisa.
que eu nunca vi na vida. Eu confio naquele outro irmão que me ofereceu outra coisa que eu também nunca vi na vida. Irmão, não confie em nenhum homem, confie em Jesus. Eu não estou dizendo que com isso você tem que apartar de um ou apartar de outro. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a sua pergunta é a errada. Você tem que colocar na mão de Deus e falar assim: Jesus, é esse o recurso que o Senhor colocou na minha frente? É esse irmão que o Senhor mandou? É essa a oportunidade que o Senhor abriu? É essa pessoa que o Senhor colocou na minha frente? É dessa maneira que o Senhor vai resolver o problema? Porque eu não tenho como confiar nem em mim mesmo, Jesus. Eu só tenho como confiar no Senhor. Só o Senhor é digno de confiança. Talvez faz muitos anos que você tem sofrido com um problema de saúde. Você já veio à frente para pedir oração muitas vezes. Mas você nunca veio à frente entendendo que só Jesus é digno de confiança para curar o seu problema. Para lhe resolver essa situação que lhe afeta os ossos, que lhe afeta os músculos, que deixa com você com problemas, inclusive psicológicos, do tamanho da dor que você passa. Jesus pode resolver esse problema hoje. Talvez, meu amigo, você anda muito sozinho. Eu sei que muitos dos nossos jovens, às vezes, sofrem por extrema solidão. Porque na escola é incompreendido. Porque no meio dos amiguinhos é diferente demais. Porque as conversas que se fazem é sempre diferente. Olha, você tem um amigo que vale muito mais do que todos eles. Jesus é um amigo que você pode confiar. Seus problemas, suas dificuldades, suas ideias. Jesus nunca vai te reprimir pelas suas ideias. Jesus vai te ouvir. Mas escute quando ele te disser também. Porque ele tem alguma coisa para você que é muito maior daquilo que você pensou. Talvez você seja alguém que chegou hoje procurando alguma religião. Procurando alguma maneira de se conectar com aquilo que é espiritual. Você já tentou de tudo. Macumba, já tentou espiritismo, já tentou islamismo, já foi em tudo quanto é lugar. Deixa eu falar para você, você não vai encontrar outro Deus digno de confiança a não ser o Senhor Jesus Cristo. Ele se colocou como o aio para que você tivesse condições de conhecer a Deus através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Você pode ficar de pé, por gentileza? Eu quero fazer o primeiro convite para você. Aonde é que a sua confiança tem sido quebrada? Onde o seu problema tem acontecido que você tem se sentido sozinho, solitário, à parte, com problemas? Só Jesus pode fazer com que a promessa da sua vida se cumpra. Só Ele é digno de confiança. Eu queria convidar você para que viesse aqui à frente. Seja seu problema na saúde, seja seu problema na sua casa, na sua família. Talvez você tenha procurado alguém para dar um conselho para você. Abra a sua Bíblia, a palavra de Deus é digna de confiança. Talvez você tenha buscado alguém para lhe dar um espaço para fazer alguma coisa. Você procura por todo mundo, menos por Jesus. Jesus é digno de confiança. Vem à frente. Da sua minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Não fique procurando sinais para aquilo que Deus já te mostrou com holofote. Não faça isso não. Deus colocou na sua frente um painel de LED mostrando que o caminho é confiar nele. Para. Confia em Deus. Entrega seu caminho ao Senhor. Ninguém mais vai poder resolver esse problema. Esse problema é dentro da sua alma. Só Deus pode resolver isso. Isso não é um problema de consciência, de psicologia. Não adianta no psicólogo. Não adianta encontrar médico. É só Deus que resolve. Entrega. Confia em Deus. Nenhuma das suas palavras caiu, nunca, agora, e nem cairá nunca mais. Você pode confiar no Senhor. Perdido, sem ter sentido
Onde está você nesta casa, na tarde desse dia, que ouviu a palavra de Deus e gostaria de aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Posso ver uma mão levantada? Quem sabe a primeira vez que você entra numa igreja, como foi aqui pregado nesta manhã, e você já tinha ouvido de tantos deuses, mas hoje você ouviu do Deus verdadeiro, daquele que muda as circunstâncias, daquele que nunca perdeu uma batalha, daquele que entra na causa para vencer. Aonde está você na tarde desse dia? Tem alguém que gostaria de receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se não tem, nós vamos orar. Gostaria de convidar os pastores que passassem para ministrar as vidas que aqui estão na frente na tarde desse dia. Vamos orar ao Senhor, porque Ele é digno, Ele é fiel. Ele realizará o milagre que você veio buscar. Aquela causa que quem sabe alguém diz que não tem solução. É mentira. Coloque nas mãos de Jesus que você vai ver o que Ele é capaz de fazer. Coloque nas mãos dele que você verá o que Ele irá fazer. Pastor Amadeu, orando. Querido Deus e eterno Pai, na tua doce e santa presença, meu Pai, nós só temos motivos de te exaltar, de louvar, de glorificar por esse momento, Senhor, tão abençoado, Senhor, a qual tu tem nos dado nesta manhã, a partir, Senhor, dos louvores, a pregação da tua santa palavra. Agora os teus filhos, Senhor, estão prostrados diante de ti. Ó meu Deus, meu Pai, quantos e quantos, ó meu Pai, com causas necessitando de ser resolvidas, quantos enfermos, quantos, meu Deus, necessitam de uma quebra de barreira nesta manhã, nesta tarde. Ó Deus Santo, estenda tuas mãos de poder, de glória, vai repreendendo, Senhor, enfermidade, porque tu és o médico dos médicos, Senhor dos senhores, por excelência, poder e glória. Ó meu Deus, esses documentos que estão parados, ó meu Pai, movimente pelo poder que é em ti, Senhor, para que os teus filhos nesta tarde, Senhor, seja contemplado com a grande e poderosa vitória naquilo que eles estão esperando. Ó meu Deus e Senhor, visita, Senhor, com salvação, com libertação desta manhã, porque tu és o libertador de Israel, tu és o libertador da tua igreja e daqueles que te confiam. Ó meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta manhã, já nessa tarde, anima, fortalece, levanta, Senhor, cada um na força da tua glória, do teu poder, da tua unção, revelando a cada dia, a cada momento a tua glória. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, quebra barreiras, ó meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, ó meu Deus, quebra correntes que estão amarrando muitos, meu Pai, já nesta tarde, aí em nome de Jesus Cristo, tem o poder e a glória e a graça para todos sempre, pelo precioso, pelo glorioso santo e eterno nome de Jesus Cristo, ó Pai, o teu amado Filho, que reina para todos sempre. Nós exaltamos, glorificando e agradecendo.